Bom, tudo bem, galera? Eu sou a Cris, como a Fernanda me apresentou, Cristiane, né? Eu formei em 2017 no curso aí de Ciências Biológicas e em julho de 2017 eu concluí. Em agosto eu já entrei no mestrado, vim para cá, para Barretos, para fazer o mestrado. Fiz mestrado no Hospital do Câncer aqui. Trabalhei sempre com biologia molecular desde a graduação. Como a Fer falou, desde da metade eu comecei a fazer iniciação científica, sempre trabalhei com biomol. E aí no mestrado também. No mestrado, eu gostei bastante dessa parte de dados, de análise de dados, ocupei bastante, assim como a gente usa também muito na graduação, não só na pesquisa, né? E aí eu acabei meio que caindo de paraquedas, né? Conhecendo essa empresa, consegui um emprego, e vou contar um pouquinho para vocês do que eu faço hoje, tá? Eu deixei para o final para falar um pouquinho mais como que eu vim parar aqui, tudo que aconteceu nessa trajetória. Então, eu vou já entrar agora no assunto, que eu quero passar alguns conceitos para vocês entenderem o que é o Business Intelligence, e aí depois eu conto mais um pouquinho das experiências, tá? Então, hoje, a gente vive na era da tecnologia, né? Vocês aí que estão vindo agora mais jovens do que a gente, sabem melhor do que eu. Então, a gente tem aí grandes empresas, eu trouxe aqui a logo das principais, né? Amazon, Google, Facebook, trouxe aqui também o Hospital, que é um centro de pesquisa renomado e muito desenvolvido, usam de muitas formas de tecnologia para os seus respectivos segmentos, né? Então, hoje a gente tem inteligência artificial, a gente vive num mundo onde que a gente tem muita informação instantânea sendo gerada o tempo todo, inteligência de máquinas, big data, nanotecnologia, realidade virtual, carros autônomos, então tem muita coisa acontecendo e a gente pode utilizar todas essas informações e tecnologias e maneiras de analisar essas informações como um ponto positivo para o nosso trabalho, seja ele acadêmico ou corporativo, né? A tecnologia, ela é utilizada como inovação tanto no meio científico quanto no corporativo, na tomada de decisões de mercado ou na interpretação de dados de paciente. O que eu quero dizer com isso? Dentro do meio corporativo, utilizar a ciência de dados para me ajudar a tomar decisões dentro do meu mercado, e dentro de um hospital, por exemplo, eu posso utilizar essa avaliação de dados biológicos, no caso do paciente, para me ajudar a escolher um tratamento para ele, por exemplo. Então, o que a Fer falou aí no começo, a gente saiu um pouco da caixinha, eu acho que é muito isso, assim, quando nós entramos na faculdade, escolhemos um curso, a gente pensa, esse curso trabalha com isso, aquele curso trabalha com aquilo, aquele outro trabalha com aquilo outro. E a gente, às vezes, não abre esse leque de possibilidades que existe, que às vezes a gente nem sabe que existe, né? Então, o meu trabalho hoje tem muito a ver com tudo que eu fiz até aqui, desde a graduação, a pós-graduação e tudo mais. Então, para começar, eu vou passar para vocês um conceito de Business Intelligence. Então, é uma área ou um processo de gestão constituído de pessoas, equipamentos, ferramentas, técnicas, fontes de pesquisa e procedimentos que servem para reunir, gerar, selecionar, avaliar e distribuir dados, informações e inteligência para que a alta gerência de uma empresa possa tomar decisões. Então, resumindo, a gente utiliza dados, transforma esses dados em informações para que possamos tomar decisões dentro da empresa, dentro do segmento de mercado que cada empresa atua. Hoje, a maior parte das empresas grandes tem áreas de inteligência de mercado e profissionais especializados na área. É difícil uma empresa grande que não tenha, tá? As menores hoje ainda está começando, é uma área relativamente nova. Então, como eu falei, a gente vive na área de tecnologia. Temos dados sendo gerados o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Só que esses dados só sendo gerados o tempo todo, eles estão lá em algum lugar que está armazenando eles. Eles não são úteis para a gente só estando lá armazenados. Então, eu preciso arrumar uma forma de analisar esses dados, transformar eles numa informação que seja útil para a gente conseguir tomar decisões, né? O que seria a inteligência. Agora está passando. Um pouquinho que travou tudo aqui. Agora passou demais. Ai,
Caramba. Ah, é assim, normal. Me ajuda, computador. Bom, então por que isso é importante, né? Esses dados todos que se transformam em informação e que se transformam em inteligência. Antes da área de inteligência de mercado ou de business intelligence, as decisões, elas eram embasadas no quê? Intuição, só dias, tentativa e erro, e aquele famoso achismo, né? Ah, eu acho que isso funciona, eu acho que isso funciona. Aquela história de feeling, as pessoas que tinham mais experiência, conheciam mais o mercado, mais como que os segmentos funcionavam, utilizavam essa experiência para tomar decisões. E quando a gente toma uma decisão assim meio no escuro, a chance dela ser certeira é pequena. Então, com isso, foi surgindo essa área que trabalha com dados, certo? Então, imaginem que é a mesma coisa que você está lá no laboratório, fazendo uma análise biológica, procurando a expressão de um determinado gene, e no final você vai ter uma conclusão de que, se o paciente tem esse gene, ele vai ser propenso a alguma coisa, ou se ele não tem, ele não vai. Tá? E no final tudo é número. Então, como que é esse fluxo do BI? A gente tem dados, como eu falei, armazenados em várias plataformas, daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo de uma delas para vocês. Nós precisamos reunir esses dados do nosso interesse, arrumar uma maneira de analisar esses dados, conforme o tipo de informação que eu quero gerar, certo? Após essa análise, eu vou ter um gráfico, uma planilha, uma estatística, alguma coisa que me dê uma informação palpável, e aí sim, com a experiência e os insights que eu tenho de como que o mercado está se comportando, eu vou conseguir dar inteligência para essa informação, e aí tomar uma decisão dentro da minha empresa de como que eu vou agir na parte comercial, por exemplo, ou na parte de produção, e isso me dá uma vantagem competitiva em relação a uma empresa que não tem isso, tá? Porque a gente está trabalhando com informações certas. Eu estou analisando dados que são confiáveis e que me mostram como que o mercado está, para eu saber como que eu vou poder me comportar para sair na frente, vamos dizer assim. Isso se assemelha muito com o velho conhecido de vocês, né? O método científico, que eu gosto muito, inclusive, e é o que a gente aplica dentro dessa análise de dados toda. Como que funciona o método científico? Vou fazer uma observação, dessa observação eu vou caracterizar um problema, a partir disso eu levanto dados, crio uma hipótese, arrumo uma maneira de testar essa hipótese, gera um resultado e tem uma conclusão. É basicamente esse o meu trabalho lá dentro do Minerva. Como eu falei, nós trabalhamos com exportação de couros, então, eu trabalho na parte do BI comercial, então eu preciso, por exemplo, nessa época de pandemia agora, a gente tem que entender como que o mercado está se comportando, quem está comprando mais, quem está comprando menos, como que está o produto final, porque a gente trabalha com couro. O couro é utilizado para fazer o quê? Bolsa, sapato, automóvel, móveis. Então, como que está o mercado disso tudo agora? Que o povo está em casa, não está comprando nada. Então, eu vou fazer uma observação desse panorama geral, vou ver qual dado que eu quero analisar, por exemplo, eu sei que no primeiro trimestre do ano passado venderam-se tantos pares de sapato, no primeiro trimestre desse ano venderam-se tantos. O que diminuiu? O que isso impacta no nosso negócio, por exemplo? Então, a gente consegue fazer várias análises nesse sentido. E, para isso, eu preciso ter um método de pensamento, um método científico para conseguir seguir e chegar num resultado final confiável, o que é muito importante. Então, como que a gente faz isso? O primeiro passo é conseguir o dado, para eu analisar. E diferente da minha análise que eu vou fazer das minhas coisas lá na pesquisa, aqui a gente só trabalha com dado e computador, não tem pesquisa de bancada. Então, eu vou obter esse dado a partir de uma base de dados pública, geralmente aberta, existem bases de dados pagas também, dependendo do tipo de dado. Eu posso conseguir dados internos, por exemplo, do faturamento de produtos da minha empresa, do serviço de atendimento ao consumidor, e eu vou ver qual é a análise, o que eu quero analisar, o que eu quero ver, vou ver onde que eu encontro esses dados, qual base que eu consigo reunir eles, e que análise que eu vou precisar aplicar para obter a informação que eu quero. Mesmo procedimento do que se você estivesse fazendo a sua estatística do TCC, por exemplo. A gente sabe que existem várias análises, aqui não é diferente, eu acho que também um pouco porque eu tenho muito essa vivência da pesquisa. Quando eu vou avaliar alguma coisa, por exemplo, eu vou pesquisar, eu sempre me baso em artigos,
eu pego análises de artigos que já foram feitos e tento aplicar para o que a gente quer. E nós utilizamos como programas para fazer essas análises o Excel e o Power BI. O Excel já é um velho conhecido de vocês, né? Vocês devem utilizar bastante, tanto para fazer as análises, para criar banco de dados. Existem outros também, né, mas o Excel é mais comum. E o Power BI, que também é uma ferramenta da Microsoft, e é uma ferramenta relativamente nova, e permite a gente fazer várias análises bem interessantes também. A partir dessas análises, a gente vai gerar dashboards, e vai ser a visualização do nosso dado. Então, como eu falei antes, no final tudo vira número. Independente do que eu estiver avaliando, no final eu tenho número. Então, é aí que eu falo que eu não estou fora da minha área. Porque antes, no mestrado, o que eu fazia? Eu ia para a bancada, avaliava a expressão de microRNAs nos tumores, e colocava no equipamento. O equipamento vai soltar um dado numérico de quantidade de expressão, por exemplo, desses microRNAs. Eu fazia um montão de análise de bioinformática para chegar num heatmap que me dizia, esse grupo de pacientes expressa mais ou menos esse microRNA do que aquele. Então, no final, eu tinha número. E aí, com base nesses números, eu conseguia interpretar o contexto todo de informação. E aqui não é diferente, só que aqui eu já pego os números, os dados do banco de dados pronto. Não sei o que eu vou construir esse banco de dados, como a gente faz na pesquisa básica, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo de um dashboard que foi publicado pelo CICB, que é o Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil. Eu trouxe esse porque é com o que eu trabalho também para mostrar um pouquinho. É um dashboard que fica no relatório público, publicado no site deles todo mês. E aí eles pegam dados, como eu falei, de uma base de dados. Quem aí já fez iniciação, já fez TCC, já trabalhou com banco de dados, com higiene, com proteína, com vários bancos de dados que você consegue pegar informações sobre eles, né? Então, imagina que é um banco de dados mais ou menos parecido com esse daí. O que a gente vai olhar aqui, nesse caso, chama ComexStat. É um banco do governo, tá? Eu vou entrar aqui no site para vocês verem como que ele funciona. E nesse banco aqui estão as informações de todos os produtos que foram exportados no Brasil. Todos os tipos de produtos. Então, aqui a gente consegue acessar dados de exportações e importação por município. Então, isso é feito a partir de documentação de embarque, por exemplo, de porto ou aéreo. Tudo isso é imputado num sistema que, no final das contas, vem para esse banco, para essa base de dados aqui. E a gente vem aqui consultar a informação que a gente precisa. Naquele caso, por exemplo, daquele dashboard que eu mostrei, são dados das exportações dos couros. Então, eu quero saber o quê? Exportação de um período de janeiro a março, vamos botar aqui. Eu quero que ele me detalhe por mês. E aí, como que a gente faz essa busca? A gente faz essa busca por um código que chama NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Cada tipo de produto que é produzido e exportado tem um NCM, um código específico. Então, aqui, a gente consegue filtrar por tipo de produto. Deixa eu colocar alguns aqui. E aí a gente consegue escolher que tipo de informação, eu quero valor, eu quero quilo, eu quero quantidade em metros, e aí ele vai me dar todas as informações que eu pedi. Aqui eu coloquei um período curto e poucos produtos, então por isso que ele me trouxe poucas coisas, mas geralmente a gente pega bastante dado, consegue baixar isso aqui numa planilha de Excel, vai ser bem maior que essa aqui eu só estou mostrando um exemplo, e aí a partir dessas informações que estão aqui, eu consigo fazer algumas análises, como por exemplo, essa desse dashboard aqui. E em cima disso aqui, nós conseguimos tomar decisões de mercado. Por exemplo, essa tabela aqui está me falando qual é o tipo de couro e o quanto em valor que foi vendido desse tipo de couro no primeiro trimestre desse ano e do ano passado. Então, nós temos couro salgado, couro wet blue, raspa, crust e acabado. O que é isso? Não sei se alguém já viu algum tipo desse procedimento alguma vez na vida, mas o couro salgado é quando ele sai do frigorífico, ele só é salgado mesmo para conservar. As empresas que compram esse couro, elas terminam o procedimento de curtimento elas mesmas. O wet blue é o primeiro estágio de curtimento, chama wet blue porque ele de fato fica azul, ele é curtido com sal de cromo, que é o que deixa azul. As raspas são o couro, ele não é curtido, ele passa só pela primeira etapa de caleiro, que a gente chama,
E isso daqui é utilizado como matéria-prima para fazer várias coisas à base de colágeno, para fazer gelatina, para fazer cápsula de remédio, por exemplo. Oi? Esse treino funcional, que tipo, é baseado numa sequência de exercícios, ele é... Opa! Acho que não era comigo. Desculpa, eu cheguei já falando. Perdão. Tranquilo. Então, aí, essa matéria-prima aqui é utilizada para esse fim, para materiais à base de colágeno, por exemplo. A gente tem o crush, que é um couro já tingido, e o acabado, que já é tingido, estampado, já pronto para fazer a bolsa, o sapato, o banco do carro e tudo mais. Então, aqui a gente consegue analisar o quanto e o valor que foi vendido em cada trimestre. E a gente faz uma análise que chama Year Over Year, que me mostra que em 2020, por exemplo, foi exportado 34% a menos do que no primeiro trimestre de 2019. E eu consigo ver, por exemplo, que tem mais 2 outros subtipos aqui, que teve exportação menor no primeiro trimestre de 2019 do que 2020. Aí a gente consegue olhar para isso e para o panorama de como está o mercado hoje e tomar algumas decisões de mercado. Por exemplo, por que será que essa exportação diminuiu? A gente está vivendo uma crise agora. Os principais países que compram couro do Brasil são Itália e China. Itália e China fecharam as fronteiras, pararam de comprar. Pessoas não estão saindo de casa, não estão consumindo. Então, tudo isso influencia. E quando a gente tem uma análise baseada em dado, a gente tem certeza de como é que está o mercado. Olha, está vendendo mais ou está vendendo menos, o porquê, como que a gente vai agir nessa situação. Então, esse aqui é um dos exemplos de dashboard, um dos exemplos das análises que o CICB, no caso, faz e divulga para a gente. É uma análise aberta, né? Eles divulgam todo mês. Mas tem várias outras que a gente pode fazer. Há vários exemplos. Eu trouxe alguns outros exemplos de outras áreas para mostrar para vocês como que essa área pode ser importante em vários segmentos. Em 2014, se vocês bem lembram, a Alemanha foi campeã da Copa do Mundo, né? E eles utilizaram Business Intelligence, que foi um dos fatores responsáveis pela vitória da seleção alemã nessa Copa. Tá? Como que eles fizeram isso? Eles utilizaram, levantaram dados como o número de passes, velocidade em campo, finalizações, defesas e penalidades de todos os jogadores do time, e com base nesses relatórios, a comissão técnica escolheu os atletas que tinham um melhor rendimento entre o time todo, e aí, com base nisso, eles escalaram o time titular para jogar a Copa de 2014. O que aconteceu? A Alemanha ganhou. Então, eles se basearam em números, não em, eu acho que esse é melhor, ou eu acho que esse é melhor, e conseguiram um resultado super top, né? Um outro exemplo é o Fiat Uno, o novo Uno. Em 2011, ele foi lançado, e a Fiat queria lançar um carro com a cara do consumidor. E como fazer isso? Para isso, eles realizaram várias pesquisas de mercado, levantando dados sobre os seus seguidores nas redes sociais, sobre as suas preferências e coisas relacionadas. Então, depois deles reunirem esses dados todos, eles recorreram ao Business Intelligence para analisar todos esses dados e transformar em informação para que eles pudessem desenvolver um carro com a cara do consumidor. Isso rendeu muitos prêmios para o novo Uno em 2011, ele foi eleito carro do ano, e é uma super aplicação, né, porque ao invés de você pensar, como eu falei, a gente não toma mais decisão baseada em achismo, eu acho que as pessoas vão gostar disso, não, vamos analisar todos os dados, vamos fazer uma pesquisa de mercado e entender o que as pessoas querem, para a gente poder ter sucesso no nosso produto, por exemplo. Alguém tem alguma pergunta? Até aqui? Eu acho que eu falei muito rápido também, né? Eu tô achando ótimo. Se alguém tiver alguma pergunta, gente. Não? Eu também, porque eu sou da época que nas empresas a gente era do achismo. E como isso aí faz diferença, gente. Meu Deus do céu. É o sonho. Faz muito. Faz muita. E, assim, tu pode aplicar esse tipo de análise para vários e vários segmentos. Eu falei aqui bastante da exportação do couro, que é o que eu estou trabalhando hoje. Mas vocês viram aqui o exemplo da Alemanha ganhar a Copa, do lançamento de um novo carro. Eu estou dentro do curso de Ciências Biológicas, eu quero lançar uma campanha para atrair novos alunos ano que vem. O que eu posso fazer? Um projetinho de BI, eu posso reunir dados, de quem é meu público-alvo, que estratégia que eu posso utilizar, coisas nesse sentido.
Isso mesmo. E o legal, legal que tu falou isso, a gente consegue dados históricos. Então, por exemplo, até nesse momento que a gente está agora dessa crise econômica toda, a gente nunca passou por nenhuma crise parecida com essa. Mas se fosse o caso, você consegue, por exemplo, analisar, eu estou trabalhando com tal segmento. Como que esse segmento respondeu àquela crise em tal ano? A gente consegue pegar dados históricos para ajudar a interpretar coisas futuras também. Dá para fazer análises para predizer coisas. Então, por isso que eu disse que muita gente fala que, tu não está na tua área. Eu estou na minha área, eu só mudei o rumo, vamos dizer assim. Antes eu estava no laboratório e eu analisava dado de biologia molecular. E eu analisava muito dado. Hoje eu estou analisando dado relativamente à parte comercial da exportação do couro de boi. Então, mudou esse foco, mas as ferramentas, vamos dizer assim, e as competências que a gente desenvolve são basicamente as mesmas. E banco de dados a gente tem para todas as áreas, tanto para essa área ecológica, para a área molecular, que foi que eu sempre trabalhei. Por exemplo, no mestrado eu trabalhei com microRNAs, então eu identifiquei algumas sequências de microRNAs num determinado tipo de tumor. Eu tinha um banco que chamava MirBase, onde eu consegui lá nessa base de dados pesquisar sobre essa sequência, se alguém já tinha descrito, se já tinha alguma publicação, várias informações. E existem muitas bases de dados nesse sentido para várias áreas. Isso é ecologia humana pura. Não, é sério. As pessoas acham que, né, a economia não é uma ciência biológica, mas é também, gente. Quando a gente está pensando no comportamento humano, né, porque isso que, na verdade, que tu está avaliando, né, são características são reações de comportamento. Isso, são. Então, como que isso não é biologia? É biologia, sim. E tem muitas análises, por exemplo, eu estava pesquisando uma esses dias, que tem um software de análise que chama CRM, que é Customer Relationship Management, é gestão de relacionamento com o cliente, por exemplo. E empresas que fazem vendas online de vários produtos, elas conseguem, porque imagina, toda vez que você entra dentro de um site para olhar alguma coisa, parece que a internet está te observando, ela te manda um monte de propaganda daquilo, né? Isso é inteligência artificial, isso é um tipo de inteligência de mercado, por assim dizer, e com base nesse perfil, por exemplo, de quem está comprando o seu site, de quem está visitando o seu site, você consegue fazer abordagem de marketing, por exemplo, você consegue entender o comportamento do seu consumidor para criar uma estratégia para conseguir chegar até ele. Então, não deixa de ser uma ciência de comportamento mesmo. E às vezes a gente fica muito fechado na caixinha, pensando que, é só isso, mas a gente tem um mundo de possibilidades que às vezes a gente não enxerga, e às vezes a gente não enxerga porque não conhece. Então, sejam curiosos. E às vezes a gente fica muito fechado, tipo, a ciência é só aquilo que a gente faz no laboratório. Não é. É muito além disso, tá muito além disso. E aí, essas são duas perguntas que eu ouço, assim, da maioria das pessoas que ou sabem ou descobrem que eu sou bióloga, o que você está fazendo aqui? Você não pensa em voltar para a sua área? Outro dia, a Minerva é uma empresa muito grande, e outro dia, na parte corporativa do frigorífico, tinha algumas vagas para a área de sustentabilidade, e algumas amigas, tem uma vaga lá, por que você não se inscreve? Porque não sei o que. Eu falei, gente, mas me deixa, tá bom aqui, eu estou trabalhando com um negócio que eu gosto e tal, e as pessoas não entendem, né? Primeiro porque todo mundo acha que biólogo só trabalha com planta e bicho, né? E é muito engraçado. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vim para cá, para Barretos, eu entrei no táxi e falei que eu estava indo para o hospital fazer uma prova de mestrado. O guri falou assim para mim, mas biólogo não mexe com planta? O que tu vai trabalhar no hospital? Então, assim, é uma área, gente, muito ampla, que as pessoas de fora às vezes não enxergam e às vezes a gente também não vê todas as possibilidades. Então, como eu falei até agora, e como a Mari, a Fer, o Roberto colocaram, eu acho que eu estou super na minha área. Eu sinto que toda a minha vivência profissional, desde a graduação, desde as iniciações científicas, o TCC, os estágios que eu fiz, o mestrado, tudo me preparou para eu estar aqui hoje, sabe? Nesse emprego, fazendo o que eu estou fazendo, eu ainda estou aprendendo muito. Quando eu entrei, eu não sabia nada de couro, eu sabia de análise de dados, mas eu uso muito de tudo que eu aprendi. Cris, eu só queria falar né, enfim, que a gente que te acompanhou, né, tu desde o início do semestre, do curso, primeiro semestre, até a tua saída, a tua evolução, né, ao longo do curso foi fantástica.
E eu acredito que agora, né, da tua saída do curso até esse momento, que agora tu é uma profissional, tu continuou nessa evolução, e é isso que a gente quer que vocês façam, né? E a gente consegue olhar isso e observar isso vendo tu falar aqui agora, né? Então, eu tô amando. Eu fico muito, muito, muito. Vocês não sabem o tanto que eu fico feliz de ouvir isso de vocês, gente. Muito, muito, muito mesmo. Demais, demais, demais. Bom, vamos continuar. Isso que lágrimas corram. Eu vou falar um pouquinho, vamos fazer um merchan também, né? Da empresa que eu trabalho. Eu trabalho numa empresa que chama Minerva Foods, não sei se alguém já ouviu falar. Ela tem unidades no Brasil e fora, as outras unidades da América Latina são chamadas de Athena Foods, mas é a mesma empresa. A gente tem unidades na Colômbia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Tem várias plantas espalhadas no Brasil. Essa é a parte dos frigoríficos que chama Minerva Foods, né? Eles representam 21% de toda a exportação na América do Sul inteira, mais ou menos. A gente trabalha também, a maior parte, com exportação, tanto de carne quanto couro. Eu trabalho na divisão couros, a gente tem algumas unidades no Brasil, em Tocantins, São José do Rio Preto, aqui em São Paulo, Cuiabá está aqui, mas por hora ela está desativada, e Palmeiras de Goiás, são os nossos curtumes aqui no Brasil. Nós temos também uma unidade na Argentina, que produz somente couro salgado, e 2 unidades no Paraná, e agora a gente começou recentemente uma operação na Colômbia também. Então, é uma empresa muito grande, eu nunca tinha trabalhado numa empresa grande assim, com tanto dado, com tanta coisa, estou tendo uma visão, assim, totalmente diferente do que eu tinha, porque até então eu tinha trabalhado só na academia, né? Quando eu estava na faculdade, eu tinha um emprego, e aí eu abri mão do meu emprego para começar a fazer IC, para poder ir para o laboratório, me dediquei porque eu decidi que era o que eu queria fazer mestrado, fazer pesquisa, depois eu vim para o mestrado, eu dei aula um período também, lá em Capinzal, numa escola, aqui em Barretos, durante o mestrado, dei aula numa faculdade também, e aí agora eu estou só na empresa, e assim, é uma visão totalmente diferente. A academia não prepara, às vezes, a gente para esse mundo corporativo, só que ela desenvolve na gente muitas habilidades que a gente não desenvolveria em outro lugar. Eu acho que isso é muito, muito importante, é o que a gente tem que aproveitar, assim, ao máximo. E é isso que eu queria falar agora para vocês, essa questão das habilidades. Vocês podem estar pensando, nossa, mas como que eu, bióloga, fui parar numa empresa que trabalha com exportação de couro, né? Foi tudo muito rápido, eu defendi meu mestrado em novembro, e eu estava um pouco perdida, sem saber o que fazer, pensando se eu ia fazer doutorado ou não, e aquela questão toda de tem bolsa e não tem bolsa, eu decidi que não era a hora, no momento, de fazer doutorado. Comecei que nem uma doida, espalhar currículos, e no dia da minha defesa, o Minerva me ligou para fazer uma entrevista. No mesmo dia eu fui, fiz a entrevista, voltei, defendi o mestrado, fui aprovada, e uma semana depois eles me contrataram para trabalhar com essa parte de análise de dados, né? E o meu chefe, que foi quem me contratou, ele me disse uma coisa que está na minha cabeça até hoje, e é uma coisa que eu quero passar para frente porque é importante. Ele disse assim, que às vezes, que na maioria das vezes, quando você contrata uma pessoa, você contrata ela pela capacidade de conhecimento técnico que ela tem. Mas, na maioria das vezes, você acaba demitindo essa pessoa por outras habilidades que ela não tem, e que ela demoraria muito mais tempo para conseguir do que o conhecimento técnico. Então, nós conversamos muito sobre a minha formação toda, faculdade, pós-graduação, pesquisa, tudo mais, e eles me disseram que eu tinha o perfil que eles queriam para o cargo, que estava em aberto. Eu não tinha o conhecimento técnico sobre o segmento de couro, mas eu tinha todas as habilidades necessárias, então eu fui contratada. E é isso que eu queria falar para vocês. Essa trajetória toda acadêmica desenvolve na gente muitas habilidades. E hoje está se falando muito nesses soft skills, hard skills, que são muito, muito importantes, tanto quanto uma formação. Então, por exemplo, as top que foram listadas lá pelo Future of Jobs em 2020, são solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, empatia, inteligência emocional, bom senso, tomada de decisão, orientação para serviço, negociação e flexibilidade cognitiva. A gente consegue desenvolver tudo isso
dentro da universidade, dentro da pesquisa, e isso conta muito, foi o que eu falei. Eu fui contratada porque eu consegui desenvolver várias habilidades que eu consegui desenvolver por estar dentro do meio acadêmico. Talvez se eu estivesse fora, eu não teria tido essa oportunidade. Então, a formação acadêmica, ela é muito importante, sim, mas esse desenvolvimento de habilidades também e muitas vezes ele se dá pelo nosso interesse, né? De querer, por exemplo, no meu caso, eu me interessei por fazer pesquisa, por ir para fora conhecer outras faculdades, fazer outros estágios. Isso acabou me desenvolvendo muita coisa que foi importante para eu estar onde eu estou hoje, né? E aí a gente tem aqui também essa questão toda de influência digital, dados, essa questão de análise de dados, de Big Data, está muito na moda, está todo mundo falando hoje. É uma área super interessante para quem gosta, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você está citando isso daí, é uma análise SWOT? Uma análise fofa? Então, essa daqui não, é só uma colocação das habilidades mesmo, tá? Mas, por exemplo, a análise SWOT que você citou, a gente utiliza muito para fazer análises dentro da empresa. E é uma análise de marketing, a gente não aprende isso na biologia, pelo menos na minha época não. Que você consegue analisar pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades dentro do seu negócio. Mas essa daqui não é uma análise fofa. Essa aqui foi uma pesquisa publicada que falava das habilidades, por exemplo, as que estavam em alta em 2015 e as que estão em alta hoje. Não, é porque pelo formato aqui que está demonstrando, parece bastante, né? Parece. Ludmila, tu também tem um sotaque engraçado. Eu costumo dizer que quem tem sotaque é o pessoal de fora e não a gente. Ah, mas a hora que tu sair daí, tu vai ver que a gente tem muito sotaque e que é muito diferente. Ah, é que eu sou do Rio. Mas isso é muito legal também, é uma coisa que faz a gente desenvolver muitas outras habilidades de adaptação e tudo mais. E aí, com tudo isso que eu falei, eu vou deixar uns conselhos da tia Cris para vocês. Eu ainda estou aprendendo muito nessa vida, né? A gente está em constante aprendizado e evolução sempre, mas já tem um tempinho que eu saí da faculdade, então, se conselho fosse bom, a gente não dava, né? Mas eu vou dar mesmo assim. Foquem no seu desenvolvimento, gente, pessoal e profissional. Foquem na faculdade, em tudo que vocês estão aprendendo de conhecimento técnico, mas foquem em desenvolver outras habilidades também, tá? Ou em aliar alguma habilidade que você queira desenvolver com o conhecimento técnico. Isso é muito, muito importante. Acho que travou meu computador. Suguem tudo que vocês puderem dos professores. Anotem essa dica, porque essa vale ouro. Suguem toda a informação, todo o conselho, tudo que vocês puderem. Se você puder, não só na sala de aula, vai tomar um café com o professor no intervalo, enche o saco dele mesmo, porque eles sabem muito, não só de conhecimento técnico, mas de vida, e a gente tem muito, muito, muito que aprender com eles. Eu falo por experiência própria. Cada conversa que a gente tinha era sempre um aprendizado enorme, inclusive saudades. Aproveitem o máximo de tempo dentro da universidade. Nossa, aproveitem, galera. Sinto muita saudade, sinto muita falta. Eu acho que se eu pudesse voltar com a cabeça que eu tenho hoje, eu aproveitaria muito mais do que eu aproveitei. Mas é isso, aproveitem tudo, assim, as disciplinas, aproveitem os laboratórios, aproveitem as oportunidades, os cursos, os congressos. Estudem bastante, não precisa ficar bitolado, festinha faz parte, só matar aula para G3. A gente também precisa de folga, né? E uma coisa que eu queria falar para vocês é, se vocês tiverem oportunidade, a hora que vocês decidirem, eu quero fazer, sei lá, iniciação científica, quero trabalhar com botânica, com biomol, com zoo, saiam fazer estágio fora, conheçam outros lugares, façam muito networking, isso me ajudou bastante. Eu tive a oportunidade de sair para alguns lugares durante a graduação, fazer estágios durante as férias, vim para Barreiras, inclusive, para fazer um estágio aqui, passei um mês, me apaixonei, quis voltar, consegui voltar a fazer o mestrado aqui. Isso é importante para saber o que a gente quer e também o que a gente não quer, porque biologia é um curso muito amplo, e eu lembro até hoje, o dia que eu decidi que eu queria fazer IC. Eu estava no meio do curso e eu não sabia o que eu queria fazer, não sabia mesmo.
eu falava para minha mãe, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero ir embora desse curso, eu não sei o que eu quero fazer, com o que eu quero trabalhar. E aí, no meio disso, eu vim para Barretos, conheci o Hospital do Câncer aqui, e conheci o Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular, e fiquei deslumbrada. Eu não sabia que existia coisas tão incríveis quanto as que eu vi aqui naquela visita. Voltei para a Unesp, que já corri no laboratório de biomol, comecei a fazer IC, depois eu voltei para cá fazer um estágio, enfim, e foi um teste que eu vi que eu gostava daquilo e eu decidi continuar fazendo aquilo. Às vezes tu vai fazer o estágio em uma área, tu fala, não era isso, não gostei, mas pensa pelo lado bom, tem certeza que não é aquilo que tu quer e tu pode testar outra coisa, porque biologia como eu falei, é um curso muito amplo. E desenvolvam uma comunicação de vocês, gente. Desenvolvam muito, assim, a comunicação de vocês, porque é uma coisa muito, 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 muito importante. Para, independente da área que vocês forem atuar. Eu trabalhei um tempo também com comunicação e divulgação científica. Se vocês tiverem oportunidade de participar, criar algum projeto nessa área também, é uma coisa muito, muito interessante. E eu acho que é isso. E aí, para finalizar aqui a minha fala, que eu já falei, eu acho que demais, eu gosto muito dessa frase que fala que tudo é difícil até você aprender a fazer, e eu acredito muito nisso, porque realmente só é difícil o que é desconhecido. Depois que você tem coragem, mexe a cara e faz, as coisas ficam fáceis, né? Depois que você aprende. Então, é isso, tá aqui meus contatos, eu estou disponível para qualquer pergunta, bate-papo que vocês quiserem.